Hoje nós vamos falar da Revolução Inglesa, tá? Quais foram as causas que levaram à Revolução Inglesa? A gente vai ver ao longo da explicação da aula que foram muitas causas, mas a primeira delas, claro, foi a derrubada, né, do absolutismo. Alguns nobres, a igreja e também alguns burgueses e também o parlamento queria acabar com esse absolutismo para que eles tivessem também poderes, para que eles também tivessem vez na sociedade, não somente o rei. Então, eles fizeram uma revolução para acabar com esse absolutismo. Eu já falei para vocês que revolução é algo que transforma um país, um estado, uma cidade. Nesse caso aí, foi uma transformação que houve, tá? Na política inglesa, certo? Então, o absolutismo, ele surgiu com a dinastia Tudor, certo? E aqui a gente vai ver que essa dinastia Tudor, ela acabou com a morte, né? Ela acabou com a morte de Elizabeth I, né? Quando Elizabeth I morreu, acaba a dinastia Tudor. E aí quem vai assumir o poder é Jaime I, que era o rei da Escócia na época e primo de Elizabeth I. Então aqui acaba a dinastia Tudor e entra a dinastia Stuart. O Jaime I, gente, ele entra ao poder como rei absolutista. Primeiramente, ele aumenta os impostos. Quando ele entra ao poder, ele aumenta logo os impostos. Isso aí já vai desagradar tanto a população quanto o parlamento, certo? Ele restabeleceu o absolutismo, como eu já falei, mas também ele continuou com a igreja anglicana, fundada por Henrique VIII, tá? Ele dissolveu o parlamento e se tornou um rei absolutista, ok? Quem apoiava o rei? Senhores feudais, igreja anglicana e a alta burguesia. Quem era contra o rei? Claro, o parlamento, a pequena burguesia, nobreza mercantil e também os puritanos, que eram os calvinistas ingleses, tá? Que eram protestantes, ok? Bem, o Jaime I, ele nasceu no dia 29 de junho de 1666 e morreu, no caso na Escócia, né? E morreu no dia 27 de março de 1725, tá? Na Inglaterra, certo? Ele era primo de Elizabeth I e assume o poder quando Elizabeth I morre, certo? E aí o Jaime I, ele não fez um bom governo, certo? A sociedade não gostava dele. Algumas pessoas eram contra o Jaime I. E o Jaime I, ele vai morrer, certo? Com 50 anos de idade. Ele não vai chegar assim até a velhice, né? Com essa questão aí do seu reinado. Então, ele morre com 50 anos de idade, com complicações intestinais, certo? E quem vai assumir é o seu filho, Carlos I. Bom, é no reinado de Carlos I que vai acontecer a Revolução Inglesa, certo? O governo de Carlos I foi muito parecido com o do seu pai, Jaime I. Ele também vai ter brigas ali com o parlamento, vai fechar o parlamento e vai se tornar absolutista, ele vai reinar sozinho, certo? Ele também vai aumentar impostos. E aí o que acontece? O estopim aí da guerra foi que ele casou com uma católica. E vocês sabem que o Henrique VIII ele já havia rompido com a Igreja Católica e colocado o protestantismo na Inglaterra. Então, esse foi o estopim da Guerra Civil, tá? Da Revolução Inglesa, aliás. A Guerra Civil foi a primeira fase da Revolução Inglesa, que a gente vai já falar dela. O Carlos I, ele desagradou muitos setores da sociedade, principalmente o parlamento, tá? E ele vai ser decapitado no ano de 1649. Ele nasceu na Escócia em 19 de novembro de 1600 e morreu em Londres, na Inglaterra, em 1649, quando ele é decapitado. Bom, o que levou o Carlos I a ser odiado por todos? Primeiro, o aumento de impostos. Segundo, a dissolução do parlamento. E terceiro, o casamento com uma
católica. A partir daí surgem várias brigas entre eles, entre o parlamento com o rei. O parlamento resolve tirar Carlos I do trono. Mas para que Carlos I saísse do trono, vai haver aí uma grande briga que é a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa ela tem várias fases. A primeira fase da Revolução Inglesa é a Guerra Civil. A segunda fase é o regime republicano de Oliver Cromwell. A terceira fase é a restauração da monarquia com o Carlos II. E a última fase é a Revolução Gloriosa, que é o golpe de Estado, e o fim do absolutismo e o início da monarquia parlamentar. Mas aí, queridos, vamos começar então com a Guerra Civil. A Guerra Civil ela começa no ano de 1642 e vai acabar no ano de 1648. Então, preste atenção aí. Vai ser 6 anos de muita guerra, muita luta. Então, aí na Guerra Civil vão lutar os cavaleiros, que são a favor do rei, contra os cabeças redondas, cujo principal líder aí desse exército é Oliver Cromwell. Cabeça redonda porque o elmo que eles usavam deixavam a cabeça deles redonda, certo? Quem apoiava esses cavaleiros, tá? A alta nobreza, bispos, anglicanos e setores do exército. Durante a Guerra Civil, o Carlos I, como ele era absolutista e odiava o parlamento, ele manda invadir o parlamento, tá? E prender seus principais líderes. Os cabeças redondas vão reagir a isso, porque eles fazem parte do parlamento, ok? Então, eles vão formar um exército. E quem vai apoiar esse exército? A alta burguesia, a nobreza liberal e os pequenos burgueses. Quem é que faz parte dos pequenos burgueses? É exatamente os puritanos. Muito bem. Carlos I, ele comandou as tropas no ano de 1646, tá? Aliás, até 1646. Então, de 1642 até 1646, o Carlos I, ele vai lutar nessa guerra, tá bom? Na Guerra Civil. E o que acontece? Ele vai se render e ele vai ser preso. Ele vai ser preso por Oliver Cromwell. O rei ainda conseguiu fugir, tá? Para a ilha de Warwick, tá bom? De onde foi... aliás, de onde ele tentou, tá? Reorganizar seu exército, tá bom? Mas foi derrotado definitivamente pelos cabeças redondas, ok? No ano de 1648, no final da Guerra Civil. A mando do parlamento, ele foi o quê? Julgado pela alta corte de justiça, certo? E condenado por traição. A pena de morte dele foi a decapitação, tá? Que ocorreu em janeiro de 1649, em frente ao Palácio de Worthing Hall, em Londres. Vocês podem até assistir aquele filme, a decapitação do rei, tá? Que conta a história do Carlos I. Muito interessante esse filme, tá? Por volta das 14 horas, Carlos I colocou sua cabeça num bloco após fazer uma oração e sinalizou para o carrasco que ele estava pronto. Então, esticando os braços, gente, esticando os braços assim, ó, ele colocou a cabeça dele lá e ele foi decapitado com um único golpe. Tá? De acordo com quem estava lá observando, certo? Ele soltou as pessoas que estavam observando, elas soltaram um gemido tão grande como as pessoas lá nunca tinham ouvido esse gemido. A multidão nunca tinha ouvido esse gemido. Alguns saíram chorando de lá, alguns saíram lamentando, outros revoltados, porque eles achavam que Carlos I não havia feito nada de errado para que ele fosse decapitado. Mas só que ele perdeu essa primeira fase aí, que foi a Guerra Civil. Então, para que os cabeças redondas realmente assumissem o poder, eles tinham que prender e eliminar o seu inimigo, que era o rei, né? Aí o que acontece? Nós vamos agora para a segunda fase
da Revolução Inglesa, que é a, a implantação do regime republicano por Oliver Cromwell. Quem foi Oliver Cromwell, tá? Ele veio de uma família de pequenos proprietários rurais puritanos. Ele era puritano, tá? As terras de sua família foram confiscadas pela Igreja Católica na época de Carlos, Jaime I e Carlos I, certo? E eles ficaram sem terra. Então, Oliver Cromwell já vai começar a ter um ódio aí desse absolutismo. Em 1642, ele passou a compor as forças bélicas, tá, do exército chamado Novo Tempo, certo? Ele participou da primeira fase da guerra, da primeira fase da Revolução, que foi a Guerra Civil. Então, ele participou também da decapitação de Carlos I. O Oliver Cromwell participou da decapitação de Carlos I. E aí o que acontece? Em 1653, Oliver Cromwell dissolveu o parlamento, olha aí, ó, instituindo-se Lorde Protetor dos ingleses, dos irlandeses, dos escoceses, tornando aí o seu cargo vitalício. Gente, mas aí eu quero que vocês entendam uma coisa. Oliver Cromwell não brigou por liberdade, não brigou pelo fim do absolutismo. Nessa república aí que ele vai tentar fazer, né? Que ele não consegue, ele vai tentar colocar uma república aí, ele vai ser um ditador. Uma pessoa que lutou para o fim do absolutismo e ele se torna ditador, então ele só queria mudar o nome de absolutismo para ditadura. Então ele instaurou um período aí de terror, perseguiu muitas pessoas que eram contra as suas ideias, certo? Então, o que acontece? Ele instaurou um regime de terror, as pessoas começaram a odiá-los. Oliver Cromwell, não dá para ti, porque nós lutamos para acabar com tiranias e agora nós temos um tirano no poder. Então, Oliver Cromwell, ele vai adoecer. Não se sabe se ele morreu de malária ou se ele foi envenenado. Sabe-se que ele vai começar a sentir aí muita febre, muitas dores abdominais, né? E aí ele vai falecer no ano de 1658. Então, a sua república ditatorial vai por água abaixo. Mas aí o que acontece? Oliver Cromwell morre, não é? Quem é que vai assumir o poder? O seu filho, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas aí, antes da morte de Oliver Cromwell, ele fez algo para a Inglaterra. Primeiro, no caso que eu falei para vocês, ele proclamou a República, depois ele formou uma comunidade das nações britânicas, né? Reunindo a Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales ao seu comando. Ele decretou o ato de navegação, que eu vou já explicar o que é o ato de navegação. E também ele lutou numa guerra contra a Holanda, certo? Mas aí eles foram derrotados. E a Inglaterra torna-se a maior potência naval do mundo, ou seja, os ingleses derrotaram a Holanda. Gente, a Inglaterra era uma potência naval. Ela não perdia batalhas navais para país nenhum. E o que foi o ato o Tratado de Navegação de Oliver Cromwell? Bem, em 1651, antes de Oliver Cromwell falecer, tá? Ele assinou o Tratado de Navegação, pelo qual todas as mercadorias que entrassem ou saíssem dos portos ingleses deveriam ser transportadas por navios ingleses. Essa medida beneficiou a burguesia mercantil, mas prejudicou a Holanda, que declarou guerra à Inglaterra. O conflito só foi vencido, tá, pelos ingleses, que consideraram assim seu poder naval, como eu falei anteriormente. Como era esse tratado de navegação? Por exemplo, era proibido um navio de outro país ir para a Inglaterra, tá?
Se a Inglaterra estava mantendo comércio com outros países, o navio inglês saía da Inglaterra, pegava a mercadoria e o navio inglês voltava para a Inglaterra. Nenhum navio poderia atravessar aquele mar, não é, que divide ali, que separa ali a Europa da Inglaterra, ok? Nenhum navio era permitido passar nesse mar para ir para a Inglaterra. Então, isso beneficiou muito os ingleses com relação aí ao comércio. Bom, aí no ano de 1658, como eu falei, o Oliver Cromwell morre. E quem entra no poder? O seu filho, chamado Ricardinho, ou Ricardo, né? Ou Richard, né? Richard Cromwell, ou Ricardo. Ele era apelidado de Ricardinho Cai Não Cai. Por quê? Porque era um adolescente, tá? De 15 anos. Ele não tinha experiência nenhuma em governar nada, tá? De ser o líder de nada. Então, ele foi muito manipulado, tá? Pelo parlamento. E aí, ele resolve sair do poder. Ok? Então, o filho de Oliver Cromwell assumiu o cargo como Lorde Protetor, tá? Mas só que ele não tinha a mesma habilidade do pai dele, a mesma força. E foi apelidado, como eu já falei, de Ricardinho Cai Não Cai. E aí ele caiu mesmo, né? Bom, sem o reconhecimento do exército, ele foi logo destituído com apenas 8 meses. E aí quem é que vai entrar no poder agora? A restauração, no caso, né, da monarquia. Então, aí a gente já vai para a terceira fase da Revolução Inglesa, que foi a restauração da monarquia Stuart. Quem vai entrar no poder agora? Carlos III. Ele vai assumir o poder de 1600 e vai ficar até 1685. Então, ele vai ficar por um bom tempo aí, tá? Então, o parlamento escocês o proclamou rei da Inglaterra, Escócia, Irlanda. Só que aí o Oliver Cromwell o derrotou na Batalha de Worcester, tá? Em 3 de setembro de 1651. E Carlos II, tá? Ele fugiu para a Europa continental. Após a morte de Oliver Cromwell, em 1658, uma crise política, tá, resultou na restauração da monarquia absolutista, com Carlos II, convidado para retornar à Inglaterra. Em 29, tá, de maio de 1600, no seu aniversário de 30 anos, ele foi recebido, gente, em Londres com grande aclamação, certo? Mas só que é o seguinte, ele não teve nenhum filho com sua esposa Catarina de Bragança, que era uma portuguesa, certo? E aí ele reconheceu vários filhos ilegítimos e aí ele foi, depois da sua morte, né? Ele foi substituído pelo seu irmão Jaime II. Então aí o Carlos II ele vai restaurar a monarquia absolutista. Ainda aí na terceira fase da Revolução Inglesa, depois da morte de Carlos II, vai entrar no poder Jaime II, tá? Ele vai ficar no poder de 1683 até 1688, tá bom? Bom, em 1685, com a morte de Carlos II, subiu ao poder, não é, o Jaime II, subiu ao trono Jaime II. Só que aí, olha a briga. Essa daí vai ser a derrota desses reis absolutistas aí. Ele era católico. Como eu já falei para vocês, a Inglaterra era protestante desde a época que ela rompeu com a Igreja Católica no reinado de Henrique VIII, ok? Então, aqui ele vai ser um rei católico, tá? E ele vai ter também pretensões absolutistas, como sempre, igual lá o avô dele, né? Ele vai ter pretensões absolutistas, tá?
E também ele vai restabelecer o quê? Uma dinastia católica. Então, alguns integrantes do parlamento não gostaram disso e planejaram um golpe de Estado. Por isso, convidaram o príncipe holandês Guilherme de Orange, genro de Jaime II, porque ele era casado com a filha de Jaime II, que era protestante, entendeu? E o que acontece? Ele diz o seguinte: olha, Guilherme de Orange, tu vais para a Inglaterra, tá? E tu vai assumir o trono, porque tu és casado com uma protestante. E nós não vamos aceitar um rei católico no nosso país. Então, Guilherme de Orange, ele desembarcou na Inglaterra, gente, no ano de 1688, à frente de um exército enorme, com o apoio da população. E aí o que acontece? Jaime II, com medo, ele fugiu para a França. Por que ele fugiu para a França? Porque ele era muito amigo, tá, de Luís XIV. Tanto é que a roupa dele, a peruca que ele usava na época, era muito parecida com a dos franceses. Então, por isso que ele queria colocar o catolicismo na Inglaterra, porque ele era muito amigo dos franceses que eram católicos. Mas aí também, coitado, não deu certo. Ele ficou com medo e fugiu para a França e ficou lá no palácio com o Luís XIV, ok? Muito bem. Aí vamos para a última fase da Revolução Inglesa, que foi a Revolução Gloriosa. Começou em 1688 e terminou em 1689, a Revolução Gloriosa, tá bom? A burguesia vitoriosa, ela instalou no poder um novo monarca, o protestante Guilherme de Orange. Ele era holandês de origem e casado com a filha mais velha do monarca deposto, que foi o Jaime II, certo? E ele foi coroado com o título de Guilherme III aqui na Inglaterra, tá bom? Ele recebeu o trono concordando com a questão da Declaração de Direitos, que em inglês significa Bill of Rights, por meio do qual abdicava em seu nome do trono, certo? E agora ele vai se submeter ao parlamento. Então, gente, esse golpe de Estado, ele foi chamado de Revolução Gloriosa porque não teve derramamento de sangue. Não esqueçam disso. Foi chamado de Revolução Gloriosa porque não teve derramamento de sangue. Foi a última fase da Revolução Inglesa. Então, a burguesia assume o poder por meio do parlamento, no caso a monarquia parlamentar, eles instauram, né, a monarquia parlamentar. Qual era o lema dessa monarquia parlamentar? O rei reina, mas não governa. É o que acontece até hoje na Inglaterra. Lá existe a rainha Elizabeth II, ela está lá. Mas quem manda mesmo é o primeiro-ministro e o parlamento. Ela só vai fazer visitas diplomáticas, assinar algum papel, etc. Mas quem manda mesmo é o parlamento. Então, aí, queridos, está o fim do absolutismo na Inglaterra, ok? E a partir daí, ela vai influenciar muitos outros movimentos revolucionários que vão surgir aí, tá? Algumas pessoas pensam que a Revolução Francesa que influenciou a Revolução Inglesa. Não, pelo contrário. A Revolução Inglesa, ela aconteceu 100 anos antes da Revolução Francesa, ok? Aí eles instauram a monarquia parlamentar e a partir daí, tá? Eles fazem a primeira monarquia constitucional e parlamentarista inglesa, tá bom? Então, essa foi a Revolução Inglesa. Espero que vocês tenham entendido algo, tá? Leiam lá no livro de vocês. Me chame no WhatsApp para algumas dúvidas e até a próxima.